Muito bom dia, pessoal. Estou aqui para apresentar mais um programa do nosso podcast. Eu sou o novo apresentador daqui. Sou o Diego Carani, do primeiro D. E estou aqui com uma presença ilustre, que é a nossa querida Késia Stefanini. Muito bom dia. Bom dia, Diego. Eu queria, primeiramente, para a gente começar com o pé direito aqui, eu queria perguntar para você, para quem não te conhece, quem é a Késia? Primeiro quero agradecer o convite, a chapa Solução para Todos, os gremistas, toda a plateia que está aqui hoje, muito obrigada. Quero agradecer ao diretor André, no nome da Fabiana também, pelo convite. Estou muito honrada de poder participar do podcast de vocês. A gente agradece. Vamos lá, quem é a Késia? A Késia é professora, educadora, mãe de duas filhas lindas, por sinal, a Giovana e a Júlia, casada com o Marcelo. Estou há 3 anos só em Osasco, fui muito bem acolhida por essa cidade, pelas pessoas que estão na minha vida, no meu trabalho. Eu sou professora de arte, a matéria mais legal da escola, viu, gente? Mas sou também, estou há 10 anos na diretoria de ensino, já trabalhei como PEC de arte e hoje estou aí como PEC de programas e projetos. Sim. Então essa é a Késia, educadora, que gosta de aluno, que gosta de escola, que gosta da educação. Sim. A gente entrando nessa área da educação, em que momento da sua profissionalização dentro dessa área? Qual foi o momento exato? Você tem algum caso para contar para a gente em que você, de fato, decidiu seguir esse ramo? Eu costumo dizer que na educação, não fui eu que escolhi a educação que me escolheu. Sim. Eu vinha de uma família de comerciantes, os meus pais tinham um comércio, eu até comecei a trabalhar no comércio, mas aí eu comecei a fazer magistério, comecei a fazer estágio e fui me apaixonando pela educação. Sim. Fui numa atribuição de aulas, peguei algumas aulas e aí não parei mais. Eu estou há 32 anos na educação. Então, é uma vida, né? E eu amo muito o que eu faço, amo muito, muito a educação, luto muito por isso, pelos ideais da educação, por uma educação de qualidade. Então, foi assim que surgiu a educação me escolhendo. Sim. E você comentou que você é professora de artes, certo? Naquele momento em que você sentiu que a educação estava te escolhendo, você sempre pensou em ser professora de artes ou em algum momento teve aquela pulguinha atrás da orelha para você ir para alguma outra área? Interessante a pergunta, e ela me faz refletir aqui. Você sabe que quando eu comecei a faculdade, eu cursei 2 ou 3 meses de pedagogia. Uhum. E aí eu olhei para aquilo, né, conversando, aquelas aulas, não foi muito o que eu gostei. Sim. Como minha segunda opção era arte, e aí vem a escolha, né, na família eu tenho muitos arteiros e professores de arte também. Tenho muitas inspirações na família e também tive inspirações dos meus professores. Sim. Então, fui para essa segunda opção. Depois de 2 ou 3 meses, acho que o primeiro bimestre eu cursei pedagogia, eu fui fazer pedagogia depois de artes, depois que eu terminei arte. E aí, acho que uma coisa que eu gosto, pela criatividade, Sim. E por atender também não só... porque às vezes tem professor que fala... O próprio professor fala assim, eu sou professor de arte, mas não sei desenhar. E em arte, não é só saber Sim. desenhar, né? Então, a gente tem muitas outras vertentes aí para ser trabalhado em arte, música, dança, Sim. teatro. Então, acho que eu fui me encantando. Uhum. Né? Foi uma escolha pelas inspirações que eu tive, da minha família e dos meus professores, mas eu também fui me encantando e gostei muito da escolha Sim. que eu fiz. Você comentou com a gente que você também é mãe, você é casada, você também é mãe, e você disse que você teve inspirações, inclusive da sua família, para seguir esse ramo dentro da arte. Você pensa em como você pode também passar isso para as suas próximas gerações e emendando com uma outra pergunta aqui. Dentro da sua carreira, você já teve
muitas dificuldades em relação a ser mulher dentro da sua profissão, ou até mesmo ser mãe dentro da sua profissão? Eu penso que a educação, ela é um lugar de muitas mulheres, Sim. né? A gente tem muitas mulheres, então eu não tive essa dificuldade. Não me lembro de ter tido essa dificuldade como mulher dentro da educação. Qual foi a primeira pergunta mesmo? Desculpa. Se você pensa em uma forma de passar para suas próximas gerações esse carinho também pela arte. E você sabe que a educação... nós temos aí muitos talentos, muitas pessoas entrando na educação. E eu sou uma pessoa que eu incentivo. Se você tem o desejo de ser professor, né, às vezes tem algumas pessoas que não incentivam muito, mas eu incentivo. Porque para ser educador, você precisa gostar de pessoas, gostar de ensinar, tudo isso a gente vai aprendendo. Mas assim, lá no começo a gente já tem uma predisposição, né, a gostar daquilo que você faz, mesmo lá que seja brincando de escolinha lá na sua casa, a gente já começa a perceber que você gosta ou não dessa profissão. E falando nisso, é muito interessante para os jovens principalmente, porque alguns jovens já sabem ser, costumo dizer, que já sabem o que querem ser quando crescer, né? O que você quer ser quando você crescer? Muitos jovens já decidem isso desde muito novo. Ou vão mudando ao longo da vida, né? Ou não, às vezes está lá na terceira série do ensino médio e ainda não sabe o que quer ser quando crescer. E é uma fase mesmo bastante... vocês ainda são muito jovens para escolher uma profissão, né? Então, conversem com os seus professores e, principalmente, eu sei que possivelmente a gente fale sobre isso depois, mas estar no Grêmio Estudantil já traz muito esse envolvimento de você enxergar não só a sua turma, a sua classe, você enxergar os outros colegas, as outras turmas, os outros interesses. Então, a minha dica quanto mais você tem contato com as outras pessoas, com os outros colegas, com os seus professores, mais vai abrindo o seu entendimento sobre as profissões que você precisa. Eu vai digo escolher. até com uma certa experiência disso, em um relato que eu posso dizer sobre o próprio Bel aqui. Que hoje eu trabalho como compositor sertanejo, trabalho também na área da arte. Que legal. E uma das pessoas que mais me encorajou em relação a isso foi um dos professores daqui, que é o nosso professor de filosofia e história, o Luiz. Quando no começo do ano eu estava fazendo algumas entrevistas em algumas gravadoras para isso, e ele me encorajou muito, me ajudou muito nisso. Então, eu concordo muito com o que você disse de os professores estão aqui para ajudar a gente também muito em relação a isso. E agora a gente entrando nesse assunto do Grêmio Estudantil. Dentro de tudo que envolve o Grêmio Estudantil, todos os setores que a instituição envolve. Dentro da sua experiência como representante disso, o que você acha que uma chapa necessitaria de fazer, principalmente para trazer a atração popular, a atração dos alunos que não têm relação com o Grêmio Estudantil? Eu tenho uma dica muito interessante sobre isso. Porque quando vocês fazem lá a constituição da chapa, né, às vezes a gente reúne os nossos amigos, então da mesma sala, da mesma turma. E aí, quando entra numa votação, né, na época da votação, os colegas, às vezes, do período da tarde, do período da noite, não conhecem vocês. Eu tenho visto muito isso nas escolas, das chapas serem montadas só de um período, né? Que os alunos estão só num período. Então, acho que uma chapa gremista, para ela ter popularidade, ela precisa ser bastante abrangente nesse sentido de atender todos os públicos. Então, se a escola tem EJA, colocar um estudante do EJA para que também esteja naquela chapa, porque, por exemplo, a turma do EJA ela vai se sentir representada quando ela tem um estudante do EJA.
O estudante do período da tarde, que eu vi que vocês têm aqui estudantes gremistas do período da tarde, né? Então, isso acaba facilitando para os estudantes da tarde que vão votar, né, nas chapas do Grêmio e falar, olha lá, nós temos uma representante, ela está lá, né, ela vai ser a nossa voz também dentro do Grêmio. Então, a minha sugestão é ter todos os tipos de integrantes, inclusive os estudantes elegíveis da educação especial, né? Eles estarem numa chapa do Grêmio, vocês vão poder ouvir, né? Saber das necessidades e poder representar todos esses estudantes. Sim. A gente costuma dizer que o Grêmio ele é um porta-voz dos alunos para dentro da gestão. Então, eu acredito que foi isso que você quis dizer, de termos cada vez mais voz de outras áreas de dentro da escola, correto? Isso mesmo. E é muito comum, viu, Diego, Sim. ter numa escola, às vezes um terceirão forma uma chapa. Sim. Ou chama só o amigo do terceiro e do segundo. Sim. Né? Então, assim, eu sei que todos têm boa intenção em ser gremistas, mas quanto mais estudantes de mais períodos nós tivermos, mais popularidade essa chapa vai ter com certeza. Sim. E hoje, se você, Kézia, estivesse montando uma chapa de um Grêmio estudantil e você tivesse que apresentar suas propostas para os estudantes, no seu primeiro dia como de campanha eleitoral, quais seriam suas primeiras prioridades e propostas que você apresentaria para os estudantes? É uma pergunta difícil, né? Me pegou de surpresa aqui. Primeiro, eu penso que para a gente ter uma proposta, a gente precisa conhecer a nossa comunidade escolar, né? Então, eu penso que vocês conhecem, né? Então, quais são as necessidades da escola, quais são o que os alunos precisam. Muitas vezes, algumas chapas fazem propostas popularzinhas, digamos assim, né, para conseguir votos, né? E a gente sabe que a proposta mais agraciada, digamos assim, são os jogos escolares, Sim. né? Como que chama mesmo que vocês chamam? Os interclasses, isso. Então, essa proposta ela é muito popular. Mas, além disso, né, vamos pensando aqui junto com vocês, o que a gente teria? O interclasse é importante? Muito. Porque ela integra os alunos, é um momento lá de diversão, de competição, mas onde a gente aprende a ganhar, aprende a perder, né? Mas o que mais que uma escola, eu sendo representante do estudante, o que mais que eu poderia oferecer como proposta, né? A gente tem temáticas hoje bastante interessantes que a própria SEDUC coloca para a gente. E quando a gente fala, por exemplo, busca ativa, o que seria essa busca ativa? Às vezes é uma palavrinha pequena, diante de tudo que pode propor para os estudantes, né? Então, pensando naqueles estudantes que faltam bastante e que poderiam ir mais, por que que eles estão faltando? Nem pensando muito em números, né? Mas pensando por que aquele estudante está com dificuldade em ir para a escola. Fazer um momento de escuta. Então, se eu, como gremista, eu sei da realidade da minha escola, mas vocês escola, né, outros estudantes, o que vocês esperam dos gremistas? Sim. Então, acho que fazer essa escuta para colocar as propostas dentro da necessidade. Por exemplo, né, eu trazer para uma escola que vai ter, estou pensando aqui alguma coisa. Por exemplo, vai ter agora aula de surf aqui na escola, né? Ou uma outra coisa que não me vem à mente, que não seja a realidade nossa. Então, qual é a realidade dos meus estudantes? Que esporte que eles gostam? Qual assunto que eles gostam de debater? Né? O que eles gostariam de ouvir? Então, eu penso que para trazer uma proposta, tem sim que pôr essas propostas ampla, feitas, né? Mas também ouvir muitos estudantes do que eles gostariam e do que eles esperariam como proposta. Fazer uma voz dos alunos para dentro da gestão, né? Colocar, de fato, a vontade daqueles que não estão conseguindo se comunicar com a gestão pelo Grêmio, poder trazer essa voz deles. Isso mesmo. Sim, entendi.
Para essas pessoas agora, continuamos nessa linha hipotética dessa campanha. Essa campanha deu muito certo. Você foi eleita. Hoje, para alguém, esse ano não, mas para que no ano que vem possam estar no seu primeiro dia de mandato, qual seria um conselho, algumas palavras que você poderia dizer para essas pessoas, para elas iniciarem um ano letivo, que elas possam fazer o melhor como Grêmio Estudantil para os alunos e para a gestão escolar? Certo. É muito comum, numa chapa gremista, nós termos lá pessoas mais proativas, líderes, outros que estão ainda aprendendo. Então, eu acho que precisa ter bastante essa empatia, primeiro com o grupo gremista. Então, reuniões periódicas entre vocês, com a própria equipe, eu acho que é muito importante, para você conhecer. É muito comum, às vezes, as equipes gremistas falarem assim, quando a gente faz um projeto, só 2, 3 ajudam, né? E aí eu fico pensando, falo assim, será que aquele outro colega que não está ajudando, num outro momento, ele não vai ajudar também? Ele não vai participar? Ali, né? Ele não vai ser... É igual um trabalho em grupo. Né? Num trabalho em grupo, não precisa todo mundo fazer a mesma coisa. Cada um pode ter um trabalho. Então, a dica é, primeiro, conhecer a equipe, conhecer o potencial de cada um, o que cada um gosta de fazer, porque cada um tem um perfil, né? Eu gosto de falar com o público, o outro ele tem vergonha de passar na classe e falar com o público. Mas ele, por exemplo, ele sabe fazer uma ata, ele sabe pensar, ele é muito criativo em desenvolver projetos, né? Então, primeiro conhecer a equipe, o grupo, e depois, fundamentalmente, ouvir a escola, né? E aí a dica é, às vezes a gente não consegue ouvir todos os alunos, mas a gente tem os representantes de sala. Então, ter reuniões periódicas também com os representantes de sala é muito legal, porque aí os representantes de sala vão trazer ideias das suas classes para o Grêmio, né? E podem levar de volta também para a classe, para vocês não precisarem passar por todas as salas, levar essa ideia para suas turmas. Então, eu acho que isso fica muito dinâmico e acaba trazendo a realidade de verdade, tanto da escola como para o gremista. Trazendo um outro canal de transmissão entre as salas também, isso. Né? E para a gestão também, né? Porque isso vai trazendo feedbacks, vai trazendo temáticas que a gestão pode aí pensar, ajudar, colaborar no desenvolvimento. Sim, obrigado. Agora, para a gente só encerrar, queria que você falasse um pouco da PEC e o papel dela dentro da diretoria de ensino hoje e o que vocês têm também para ver como futuro dentro desse projeto. Tá, então vamos lá. Como eu falei, eu cheguei aqui como... aliás, a gente usa muita sigla dentro da educação, né? PEC hoje é professor especialista em currículo. No currículo da educação. Porque eu já tive também eu falei, eu sou PEC especialista em currículo, a pessoa falou assim, eu vou pedir uma ajuda para você para fazer um currículo para o meu trabalho. E não é bem isso, é currículo da educação. Então, eu sou especialista em arte, né, mas hoje eu cuido de programas e projetos dentro da diretoria. Então, todos os projetos pedagógicos que chegam na diretoria, né, então, são direcionados a mim, então eu passo por um filtro, eu tenho lá uma reunião, um primeiro diálogo para saber se aquilo é viável para os nossos alunos, que público que seria ideal para aquilo, e a gente já teve vários projetos nesse sentido, projeto de fotografia, desse tempo que eu estou aqui, esse terceiro ano que eu estou aqui em Osasco. Um projeto na elaboração de um livro. Então, são vários projetos que chegam até a mim, eu faço esse filtro e não decido nada. Eu passo lá para o meu coordenador, que passa para o dirigente, que dá a palavra final, né? E cuido também especialmente do Grêmio. Então, logo que eu cheguei na diretoria de ensino de Osasco, já foi me dado esse presente. Eu digo que é um presente mesmo, porque eu tenho aprendido muito, tanto com os vice-diretores, quanto com os estudantes. Então, a gente está sempre aprendendo, né? E o que eu espero, a pergunta é o que eu espero para os próximos... Para os próximos anos, para o futuro do projeto. Ali a gente vai sempre tendo ideias. Eu gostaria muito, e a gente já tentou fazer isso,
eu vejo que aqui vocês têm uma coisa muito bacana, José Edson, que vocês têm uma relação com outras escolas. Sim. Nós temos, inclusive, aqui na plateia hoje o Matarazzo, a Escola Matarazzo, que já foi me dito aqui que é, inclusive, uma escola muito parceira, né? Escola Irmãs, eles citaram. Eu acho isso muito legal. A gente já tentou fazer isso. Por motivos técnicos, né? Não foi possível fazer essa integração, mas eu estive pensando, nem que seja de forma virtual. Ontem, vou contar uma experiência bacana. Ontem eu participei de uma reunião do Grêmio com a SEDUC, onde os estudantes, numa reunião grandona, né, participando das 91 diretorias de ensino, eles tiveram momentos em pequenas salas. Sabe quando a gente põe no Teams, a gente divide em pequenas salas? Então, foi uma experiência muito bacana, que eu estou aqui ainda matutando, né, pensando, mas eu acho que o que eu gostaria de fazer para o futuro, um futuro próximo, né, é ter essa integração maior com os gremistas das várias escolas. Sim. Porque aí você deixa de ver só a sua escola, só os problemas ou só as criatividades da sua escola. Sim. E começa a ampliar, né? A gente vai vendo o que a outra escola faz que deu certo ou que não deu, e vai trazendo. Então, acho que isso é bastante bacana. Criar também um ambiente escolar em que todos possam ajudar todos na região, né? Isso mesmo. Porque nós todos somos moradores, né, daqui de Osasco, então, defendendo, né, às vezes, uma região... mas mesmo assim, uma região tem uma dica, outra... Então, essa integração eu acho muito... se ajudar para isso, eu acho muito bacana e é um projeto aí a curto prazo para a gente estar aplicando. Sim. Primeiramente, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Queria agradecer também a todo mundo que está ajudando esse projeto a acontecer, toda a nossa equipe do Grêmio, a nossa coordenação, todo mundo, as pessoas que puderam estar aqui para acompanhar esse projeto. Agradecer de novo você, Kézia. E se você tiver mais alguma última coisa para falar, para a gente poder encerrar esse programa. Quero agradecer demais, mais uma vez, pelo convite do diretor André, da Fabiana e dos gremistas. Me colocar sempre à disposição, sou muito disponível para que vocês tirem dúvidas, né? Sempre assim, tem uma dúvida, tem alguma questão? Primeiro pergunta para o seu vice-diretor. Ele vai te orientar, ele vai, né, dizer aquilo... aquilo que você pode e deve fazer. Desculpa. E depois, eu estou lá na diretoria de ensino para apoiar e para desenvolver todo esse projeto. Essa ideia foi muito bacana. Quero parabenizar você, viu, pela sua desenvoltura. Agradecer, porque para isso acontecer, a gente sabe que tem toda uma equipe lá atrás, que está aí, depois vai editar os vídeos, sim, que vai fazer acontecer. Então, muito obrigada a essa escola por me convidar e me coloco aí como parceira de vocês para os projetos e para as futuras ações. Muito obrigado.